Eric, vamos começar então por essa... Vamos viajar. Não, eu quero. A gente quer saber de várias 4 meses viagens no duas. Catar, cara. Quase 4 meses, Dá pra arredondar pra 4 meses. Tá maluco, cara? Essa foi. Nas outras Copas você ficava tanto tempo Não, assim? não, essa foi a minha maior experiência, assim, como... E foi por causa de quê? Que Não, porque assim, a gente sempre tem um posto avançado nos grandes eventos, assim, a Globo sempre teve essa cultura, assim, por exemplo, o Gui Pereira, o repórter, tá em Paris já por um período maior, ele vai ficar acho que 2 anos. A gente tem o André Galindo em Nova York, eu imagino que ele também já preparando coisas de Copa do Mundo. Então, assim, mas o Catar foi algo muito especial, assim, então não precisou ficar tanto tempo, né? Então eu fui comecinho de setembro, eu acho, e fiquei até o fim da Copa. E aí era meio que preparando o clima, a gente fez um Globo Repórter sobre o país, e aí, assim, não só falando de Copa do Mundo, mas mostrando aquele país que é, assim, tão distante da cultura nossa, aqui do brasileiro, assim, né? E foi uma experiência incrível e tal. Então, por isso, assim, a gente sempre tem um posto avançado. O meu diretor, Renato Ribeiro, morou na Alemanha por causa da Copa da Alemanha em 2006. Enfim, sempre tem um posto avançado mesmo no esporte. Então, eu fui escolhido para fazer o Catar lá. Assim, eu vou te dizer que eu gostei. Assim, eu sei que a experiência do Igor não foi boa, ele estava me dizendo aqui antes. A minha não foi boa, mas não por causa do lugar, cara. Era porque eu tava... Nossa, a sensação de ficar preso num lugar que eu não consigo pegar o carro e ver minha mulher, entendeu? Entendi. Então... eu fui sem a família também, eu fui sozinho. Mas aqui que tá, né? É uma questão de perspectiva também, porque você é repórter há 20 e tantos anos, há quase 30 anos, né? De carreira são 30. Então você tá... Porra, a vida de repórter é loucura, viajar o tempo todo. Então você tá acostumado com isso. Sim, A gente, sim. Eu também tenho isso aí, ficava muito longe da minha família, fico louco, mas que eu não tenho esse costume. Tá? A gente sabe que o esporte, futebol é uma loucura nesse aspecto. E se liga, lá no Catar, tu chegou bem antes, parecia... Eu tinha uma parada que as coisas meio que ficaram prontas de última hora, né? Assim, a grande estrutura, ela estava pronta antes, assim, quando a gente chegou, já poderia ter uma Copa, por exemplo, sabe? Mas, assim, realmente, as coisas não são tão... Mesmo tendo muito dinheiro, as coisas não são tão organizadas como as pessoas imaginam que são, assim. E tinham questões importantes ali de choque cultural também, que eram muito importantes, assim, a gente sabe que lá beber em estádio era proibido, beber em público não vende bebida alcoólica, só em determinados hotéis, em determinados restaurantes. Isso tudo tinha uma implicação com a Copa do Mundo, porque alguns dos grandes patrocinadores da FIFA são marcas de cerveja, né? Então, assim, isso tudo gerou muito conflito antes da Copa. Então, assim, para quem estava trabalhando na organização, assim, foi a primeira vez que teve um comitê organizador e um Supreme Comitê, que era só formado por sheiks, emir, pela família real mesmo, assim. Era engraçado, né? Era o Comitê Supremo da Copa do Mundo. Esses caras, eu recebi alguns presentes desses caras aí. Eu não sabia que eram os caras tão foda assim, não. Assim, então estavam acima, porque o presidente do comitê é um brasileiro, que inclusive está agora nos Estados Unidos para organizar a Copa América. E aí, acima do comitê organizador, tinha um Supreme. Porque foi a primeira vez que teve isso, assim. Havia uma integração importante, mas havia alguns choques culturais exatamente porque somos muito diferentes mesmo, assim, de hábitos, enfim. Então, assim, conversando com eles, em alguns momentos, assim, era um diálogo difícil, assim, para convencer, para mostrar como é que são as coisas. Por exemplo, 2 dias antes de começar a Copa, então, inclusive até no dia do fatídico empurrão, eu tinha apurado uma notícia assim que eu acabei tomando furo por 5 minutos do New York Times. Que o Emir tinha pedido para mudar toda a comunicação visual naquela área externa do estádio, porque ele não queria que a marca da cerveja ficasse exposta muito, assim, para todo mundo ver, inclusive ele e outros catares, assim, né? Então, e aquilo estava tudo pronto, cara, 2 dias antes da Copa. Então a galera teve que mudar tudo, a comunicação visual, os estandes. Você lembra? Tinha os estandes do lado de fora e tal. Então, assim, e isso gerou uma... Você lembra até que a Budweiser teve que... Ela tirou as cervejas e ia mandar pro país campeão. Você lembra dessa coisa? Sim. Então, assim, por 5 minutos eu não dei aquele furo. O New York Times deu 5 minutos na nossa frente. Então, assim, isso tudo gerava muita tensão para quem estava trabalhando na organização da Copa. Assim, eu adorei a Copa, porque ela foi o menor país até hoje a sediar uma Copa do Mundo, né? A Suíça basicamente aconteceu em Doha. Era como se fosse uma Olimpíada, né? Um clima de Olimpíada na Copa do Mundo, assim, né? Porque a Olimpíada acontece tudo na mesma cidade, a Copa ali praticamente acontecia, assim, no mesmo lugar. Tinha estádio que era separado por 10 quilômetros, 11 quilômetros. Então, era uma Copa diferente. Para quem foi trabalhar, que foi o nosso caso, foi muito bom. Porque você não tem o desgaste dos deslocamentos. Sim. Assim, como eu vim de 2 Copas em países continentais, Brasil e Rússia.
e que o deslocamento gera um desgaste nas equipes, assim, muito desgaste mesmo. Na Rússia eu tava te contando, né, que a gente às vezes ia fazer um jogo com voo de 8 horas, cara. Porra. Um voo continental. Para você sair de Sochi, onde estava a seleção brasileira, e jogar em São Petersburgo, onde o Brasil fez o segundo jogo, você fazia voo de 8 horas, porque você tinha que passar em Moscou, fazer a conexão e ir para São Petersburgo. Então, assim, no Catar, a galera que foi cobrir alugou o hotel, o apartamento, enfim, deixou a sua mala e pegou a mala no dia de ir embora. Cara, a gente era tartaruga, casa nas costas, entendeu? Nas outras Copas. E agora a próxima vai ser tartaruga também. Vai ser mesmo. E a outra mais tartaruga ainda, porque a FIFA inventou de fazer jogo na Argentina, jogo no Uruguai, jogo no Paraguai, jogo no Marrocos, jogo em Portugal, jogo na Espanha. Uma loucura. Uma loucura. Você, né? quando foi no... Porque assim, esse maluco aqui, eu achei muito foda, mas assim, eu acho loucura, porque ele foi lá fazer carinho nos tigres, né? Você chegou a... Onde, lá no Catar? Não fui não. Mas eu fiz carinho no camelo. Então, o camelo eu não consegui, cara. Como é que foi o... Porque assim, eu dei um rolé, o tal do Supremo Comitê mandou lá um convite porque o que acontece? O Catar, basicamente, durante anos e anos e anos, vivia do quê? Da exploração do petróleo e do gás. Eles estão com certeza mirando no turismo agora. Exato. E antes eles eram fazendeiros de pérola. Fui procurar... Começou com pérola. Começou com pérola. Mas o que acontece? Isso, recurso natural, uma hora acaba. Sim. E eles sabem disso. Embora... tenha muito, mas uma hora acaba. Hoje a maior parte, inclusive, é de gás, não é de petróleo. A fortuna e a exportação. Então, assim, eles estão desenvolvendo o país para um dia não precisarem dos recursos naturais. Então, eles tinham um plano de Catar 2030. E a Copa fazia... O grande sonho, na verdade, era ter uma Olimpíada lá, não a Copa. Mas a Olimpíada você tem uma questão do clima, né? E lá é muito calor no meio do ano. Como é que você vai fazer a maratona com 50 graus, natação? Não tem como. Futebol é mais fácil. São jogos, você fecha o estádio, o ar-condicionado e joga. Então, eles receberam a Copa, que fazia parte também desse processo de mostrar o Catar para o mundo. E chegar em 2030, eles meio que já com uma economia não tão dependentes dos recursos naturais. Assim, em linhas gerais que eu estou explicando, tá? E por que a gente está falando disso? Não, a gente, direto. Não, eu perguntei porque ele foi ver os tigres, falou que foi ver os camelos, ele tá falando do turismo. Ele tá falando que eu ia te falar que eu recebi um convite do Comitê Supremo. Então, e a ideia deles era essa mesmo, usar a Copa como um grande cartão de visitas para o mundo para receber o país, entendeu? Só que, cara, assim, eles têm a questão do choque cultural era absurda. Então, isso para eles também foi um problema para lidar com o turismo, né? Assim, as pessoas gostam de beber. Claro. Numa Copa do Mundo, vendo futebol, gostam de beber, é uma festa. Então, assim, teve muito conflito, assim, para eles falam assim, cara, como é que a gente vai fazer isso, né, cara? Aconteceu, foi uma Copa legal, não foi uma Copa ruim, não. Foi uma Copa bem bacana, assim. Mas, assim, eu imagino que se fosse num país com mais liberdade, aquilo ia virar uma festa, cara. Iam ser 30 dias de uma festa louca, assim, nas ruas. Especialmente porque tudo muito pequenininho. Exatamente, todo mundo concentrado. Sim. Cara, e assim, porque pra gente, aqui foi a primeira Copa que a gente cobriu, né? E aqui a gente é torcedor, né? Totalmente. E eu falava isso, né? Que é legal a Copa porque é o único período do ano que a gente pode ser 100% clubista, porque todo mundo torcendo Brasil, né? E... Tem uma galera que torce pra Argentina, né? Não, isso não entra na minha cabeça, tá? Desculpa, eu não sei se eu sou velho. Eu não consigo. Eu entendo uma final Argentina e França, o cara torcer pra Argentina. Isso eu torci muito pra França. Cara, mas você não tá entendendo. Eu não... Olha, porque assim... Eu tava no estádio, eu fiz a final, eu torci pra França, cara. Assim, não é nada contra o povo argentino, contra o país, não é nada. É uma questão... de futebol, de cultura. Eu cresci ouvindo o Galvão dizer que ganhar é bom e ganhar da Argentina é muito melhor. Isso entrou na minha mente e pra sempre. Entendi. Cara, assim, isso aí foi foda. Porque o que acontece? Eu também tenho... A gente é muito machucado pela seleção francesa. Muito machucado. Os caras... A gente é freguês da França. Não dá pra dizer diferente disso. Em Copa a gente só tomou pau deles. Foi 98, foi antes, teve 86, também. 86, perdemos 98. Uma Olimpíada em 84. Aí teve a Copa de 2006 também pros caras. Então a gente é freguês da França, não adianta. Infelizmente. Então, mas é aquela parada. É uma rivalidade meio lateral, pô. Os caras só deram porra na gente, eles devem cagar pros brasileiros. Tipo, isso aí não é mole. Então a gente tem... Então, quando foi a final França e Argentina, é a pior final pro Brasil possível, né? Que além da gente não tá lá, tá França e Argentina. Eu juro que eu não sabia. Pra quem que eu falei, eu vou ver esse jogo aí. Eu vou cagar. Tipo, quem ganhar foi... Não, maluco.
Quando O Mbappé empatou, quando o você Mbappé gritou. Muito! Não, mas comemorei, uma loucura, se foda-se, sabe? Mbappé Porque exportável. além de tudo foi um puta jogo. Foi um né? puta jogo, foi uma das maiores finais Foi um dos de maiores todo jogos que eu tempo. já vi de futebol na minha vida, Uma assim, coisa de trabalhando. doido. Então, Duvido que tenha sido maior que 5x4 Flamengo e Santos. Isso foi. nossa, esse esse foi um dos pesado maiores também. jogos do Brasil, foi um dos maiores jogos que teve. Mas essa Copa foi. Aí. Mas, e aí, então, assim, realmente, também tava nessa aí, não queria que a Argentina ganhasse, porque eles ficaram insuportáveis depois de ganhar aquilo ali, pelo amor de Deus. E na verdade, culpa nossa, né? Renan Lodge que ressuscitou a Gol do Di Argentina Maria naquela na Copa do América, Copa né? América, né? Mas assim, mas aí voltando um pouco na Copa e tal, conta um pouco pra gente como é que é, porque pra gente, quando o Brasil é eliminado, pra gente a Copa não acabou ainda em termos de cobertura. A gente continuou cobrindo Claro, tudo até o final, claro, não sei o quê. claro. Mas eu sei que pra muita gente que tá lá, inclusive, tipo, o país eliminado acabou. Bom, Pra vamos você. lá. Tem o quê? Tem um... Depois de todo esse tempo, Aham. eu posso te falar que quando o Brasil perdeu, pra mim a Copa acabou. Foda-se. Pois é. Tá ligado? Eu ia fazer os bagulhos que eu tinha que fazer ali, Claro, mas foda-se. não, é normal. É. Assim, mas eu acho que assim, ao longo do tempo, a gente conseguiu desenvolver e criar no brasileiro exatamente o contrário disso. Até porque a gente depende da audiência. A gente quer que a tem Copa que continue continue. dando audiência, claro. E assim, mas eu acho que de uma maneira geral a gente conseguiu criar na cabeça do brasileiro, assim, inclusive aquele brasileiro que só gosta de futebol na época da Copa do Mundo, que tem muita gente. Tem. E talvez seja até a maioria. A gente fica muito ligado nos clubes, mas assim, eu acho que tem muita gente que. Eu acho que a maior parte dos brasileiros não tem time. A maior torcida é não ter time. Depois vem Flamengo, Corinthians, e aí por aí vai. Então, assim. Mas eu acho que a gente criou uma cultura de futebol no Brasil, a Globo, o Sport TV, em tudo. Que, ó, o Brasil saiu fora, mas continua sendo legal isso aqui. É o maior evento esportivo do mundo, o maior evento de futebol do mundo, vale a pena você continuar vendo. Tanto que a final, deu índices absurdos de audiência. As finais, normalmente, Sim. deram muitos índices de audiência, mesmo sem o Brasil. Agora, assim, eu que fiz 4 Copas, comecei em 10. Sempre cobrindo a seleção brasileira, cara, é uma porrada, cara. Assim, no dia que o Brasil perdeu da Croácia, assim, eu tava no campo? Tava no campo, eu tava fazendo a Você transmissão viu aquela pra merda Globo. ali, que é aquele gol ridículo da Eu tava Croácia? fazendo a transmissão pra Globo e o Gui Pereira tava fazendo pro Sport TV. Era a primeira vez que o Gui tava fazendo seleção brasileira em Copa. Então, quando o Marquinhos perdeu o pênalti, o Gui, cara, entrou assim, uma tristeza aguda, assim, profunda, assim, de quase chorar, assim, porque, cara, é uma frustração, assim, é muito legal. Eu fiquei me imaginando cobrindo o Brasil na final, na semifinal contra a Argentina, e ele também. E eu um pouquinho mais experiente que ele, falei, bati no nome dele, falei, bora que tem muito trabalho pela frente. Depois a gente amarga, pensa na derrota. Vamos. Aí fomos. Mas assim, a gente sofre também. É óbvio que a gente fica triste, cara. Porque assim, eu queria que o Brasil fosse campeão. Pô, ainda mais eu que fui antes pro país, preparei todo o clima, Queria sair dali, vendo o Brasil ser campeão.